Bom, são 7h54. Nossa amiga Andressa Sueli está de volta aqui, de volta que eu digo, porque ela não pôde vir, deixou semana passada aqui a gravação prontinha, mas está aqui ao vivo nos estúdios para falar no Saúde Animal sobre imperatividade animal. Bom dia. Bom dia, Edmundo, Adriana, Elias. Eu quero desejar também um bom dia a Jusilene Mendes, que está lá no Bom Jesus, junto com sua filha Bia e Dona Graça, sua mãe, ouvindo o 93 FM, o Saúde Animal. E eu quero desejar também, oferecer esse programa de hoje em homenagem ao seu animal de estimação, que infelizmente se foi, Pirueta. É assim mesmo, os filhos a gente cria, né, e tem que se preparar para se despedir deles, porque a vida deles é mais curta do que a nossa. Mas vamos lá. Esse tema, inclusive, foi sugerido por Jusilene, e é que eu já quero adiantar. Se você quiser sugerir algum tema, será muito bem-vindo, será um prazer tirar as dúvidas que você tem junto aqui conosco, aqui no Saúde Animal. Bem, hoje nós vamos falar sobre hiperatividade animal. O que é isso? Primeiro, a gente tem que distinguir o que é um animal hiperativo de um animal mal comportado. Não vou dizer mal educado, mas mal comportado, né? É aquele animal que responde com uma atividade acima do normal, acima do esperado, a um estímulo do cotidiano, né? A hiperatividade, ela pode ter duas origens, a primária e a secundária. Aqui a gente vai falar sobre a atividade primária, a hiperatividade primária, para as pessoas entenderem que nem todo animal que é ativo demais, ele é um problema comportamental. Por exemplo, o animal que tem a hiperatividade primária, ele tem uma captação anormal ou produção de dopamina, que é aquele hormônio que promove o relaxamento, a tranquilidade também. Nós, seres humanos, é o mesmo hormônio. E no sistema nervoso central, equivale ao que a gente chama de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no ser humano. Quais são os principais sintomas de um animal que tem esse problema? É aquele animal que tem dificuldade em se acalmar em ambiente neutro, aquele ambiente que já é de costume dele, pouca atenção, um animal que tem uma baixa treinabilidade, aquele animal que você tenta ensinar alguma coisa, mas não consegue de jeito nenhum porque ele não para. É também aquele animal que apresenta em determinados momentos exibições agressivas e um animal agitado. É aquele animal que é estressado. Esse cachorro é doido, esse animal é agitado demais. Ele não para quieto, cava direto, rói tudo, que já pode levar a um problema secundário se não for tratado. É aquele animal que é difícil ensinar, por exemplo, ao comando básico de comportamento, que é o sentar, né? Existem algumas ressalvas. Por exemplo, se o animal está num ambiente desconhecido, vai ser difícil você puxar a atenção dele para você. Se esse animal não gosta daquele petisco, ou ele acabou de se alimentar e não está mais com fome, porque muitas pessoas usam o petisco para ensinar os comandos básicos de comportamento. Ou então, se esse animal está com dificuldade motora, como, por exemplo, a displasia coxofemoral, com problema na cabeça do fêmur. O animal não senta porque sente dor. Então, a gente tem que ter essa diferenciação. E qual é o tratamento para a hiperatividade primária? É medicamentoso. Não adianta só querer treinar, adestrar um animal desses, porque ele não vai conseguir responder por uma questão neurológica. Então, tem que medicar. Só quem pode fazer isso é o profissional habilitado. A hiperatividade mais comum é a secundária, que é relacionada ao meio ambiente, ao meio em que o animal vive. E aí é um desequilíbrio entre a necessidade física que o animal tem e o que é proporcionado no espaço físico e a interação. Porque também não adianta o animal ser criado num lugar com muito espaço e ninguém interagir com ele, vai se sentir só do mesmo jeito. Existem algumas raças particulares que a gente não tem como exigir que o animal seja mais tranquilo, como, por exemplo, o Border Collie, que é uma raça de pastoreio, foi criada para ter muita atividade. Então, criar um Border Collie num espaço pequeno é criar problema para si futuramente. Então, espaços muito pequenos também, mesmo para animais que são um pouco mais tranquilos, pode trazer problema. Por isso que eu sempre falo que é importante enriquecer o ambiente com brinquedos, com ossinhos, com alguma coisa que esse animal possa se entreter, principalmente quando a pessoa sai de casa, ele fica só.
E também alguns estímulos excessivos, como por exemplo, Edmundo, crianças, animais que são criados com criança, a Adriana sabe disso, tendem a ser hiperativos. Porque a criança é mais ativa. Então, a criança estimula o animal. Enquanto os dois são filhotes, isso aí ainda dá certo, mas quando é adulto, às vezes ele não responde bem. Quando normalmente a criança e o animal crescem juntos, então esse animal tem uma dificuldade maior em deixar de ser mais ativo quando fica adulto. Hoje, o Franklin Mello está aqui perguntando, Adriana, tem 2 pinches, aquele cachorrinho pretinho pequenininho, né? Eles são muito ativos. Quando passa alguém na rua, latem até ficar tremendo. É normal? É uma característica da raça Pinscher, né? São animais realmente muito ativos e que gostam de latir. Alguns animais latem mais, outros animais latem menos. Mas aí é possível, como é o nome da pessoa? Franklin, é possível trabalhar um adestramento, né? Um condicionamento comportamental para esses animais pararem, porque é um estímulo que eles estão tendo na rua. Então, por que isso acontecer? Sabe que tem muito cão que tem raiva quando alguém passa no portão, porque às vezes é muito comum, quem mora perto de colégio. As crianças saem na hora do intervalo, ou na hora da entrada, ou na saída mesmo, e passam batendo no portão. Isso estimula o animal a ficar correndo de um lado para o outro, a ficar agitado. Então, alguns estímulos podem ser removidos e aí o problema pode ser resolvido, né? Ou então você, por exemplo, conseguir sentar com esse animal na calçada, coisa que é difícil acontecer aqui em Mossoró, né? Porque a gente pode mais sentar em calçada, e testá-lo. Quando ele começar com esse comportamento, nesse momento em que as pessoas passam na rua, você repreender. Não precisa bater, não pode, na verdade, bater. Você pode apenas dar um cutucãozinho nele para ele se incomodar, não é machucar, é apenas se incomodar e perceber que aquele estímulo não é bem-vindo. E são ciumentos os bichinhos, o Frank está dizendo aqui. Aí é um problema secundário, aí está relacionado ao meio em que ele vive e com as pessoas que ele convive. O animal tem esse instinto protetor, mas nem sempre isso leva o animal à hiperatividade. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficar claro, entra lá no nosso canal do YouTube, Andressa Suênia, e esse vídeo vai estar lá. Então, fique à vontade, faça seu comentário que normalmente eu respondo rápido. Beijo grande, bom final de semana e até o próximo Saúde Animal.